Olá, mais um devocional forte. Hoje, dia 22 de janeiro. Você tem noção que janeiro praticamente está entrando na última semana? Já foi embora? Tá passando muito rápido mais uma vez? E hoje, dia 22 de janeiro, o nosso tema aqui do nosso devocional é Formada em Maravilhas. Formada em Maravilhas. Jeremias 1:5 nos diz assim: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que eu formasse no ventre materno, eu te conheci. Deus está intimamente envolvida em nossa formação. Ele nos teceu no ventre muito antes que nossa mãe pudesse sentir a nossa presença. Antes que pudéssemos sequer ter a capacidade de conhecer a nós mesmas. Ele nos conhecia. Enquanto crescíamos em segredo, ele planejou os dias da nossa vida e estendeu diante de nós o caminho de nosso destino. Você nunca foi somente um amontoado de células. Você sempre esteve viva nele. Olha que declaração mais linda, que declaração de amor isso daqui. Você já parou para pensar que o poder de gerar é coisa assim maravilhosa mesmo, não tem explicação. Como que pode de um óvulo e um esperma, ali as células vão se reproduzindo, vão crescendo? É muito divino isso que acontece, é muito sobrenatural, porque isso acontece dentro da barriga. De tempo em tempo vai havendo a evolução daquela célula, vira embrião, daqui a pouco é feto, daqui a pouco... E vai crescendo e vai se formando. Olha que coisa maravilhosa. A mulher sabe que ela tá grávida, ela não tem barriga, ela não tem nada, mas ela sabe que existe uma vida dentro dela. Sabe que existe algo ali que já foi tecido. E é muito interessante porque é um embrião pequenininho. Mas ele já tinha ali correntes, as correntes nervosas, correntes, não sei se é muito correntes que falam, sistema nervoso, já tá tudo pronto. Então é uma coisa assim que se a gente vê, se não for Deus, tem pessoas que falam assim, eu não acredito que Deus existe. Você não acredita? Então como que a gente vai explicar uma gravidez? Como que nós vamos explicar o nascimento de uma criança? Se não for Deus. Então nós fomos tecidas dentro do ventre da nossa mãe quando a gente não era nada ainda. A gente era só células. E o Senhor, ele foi ali, ele foi formando, e ele me formou, e ele te formou, e ele planejou um futuro. Ele já escreveu nossos dias. A palavra diz que ele planejou todos os nossos dias, depois ele nos criou. Então ele já sabe tudo, ele sabe tudo o que eu e você vamos fazer, porque ele já traçou o caminho. Por isso é muito importante a gente pedir ajuda para o Espírito Santo, porque é ele que vai nos mostrar o caminho, ele que vai nos ajudar a andar no destino que Deus já preparou para nós. Toda criança nascida é um presente de esperança, confiado aos nossos cuidados. Você já testemunhou o milagre de um nascimento humano? Então sabe que cada bebê está envolto na maravilha do potencial. Lembro que antes mesmo de saber que estava grávida do meu terceiro filho, eu senti a vida dele se agitando em mim. John estava ministrando em Nova York e durante o culto senti-me incomumente fraca. Achei que fosse desmaiar, então me sentei. Enquanto me assustava, ouvia o Espírito Santo sussurrar para mim: você carrega uma vida. Dentro de você está crescendo um filho. Naquele mesmo momento, senti-me esmagada pela presença de Deus. Esse é apenas um pequeno exemplo de quão intimamente Deus conhece os bebês que crescem no útero de suas mães.
É isso que ser mãe é um presente de Deus. Nós somos o único ser humano, né? Entre o homem e a mulher é que tem o poder de gerar. É a mulher que dá vida. É através da mulher que há a multiplicação. Claro que o homem tem a sua parte, mas é a mulher, dentro da mulher, que o mistério acontece. É dentro da mulher que o Espírito Santo vem e forma o bebê. Ele vem e tece a vida de cada ser humano dentro da barriga da mulher. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Então, esse exemplo, né, que Deus conhece cada bebê que está no útero de suas mães. O Senhor, Ele conhece, porque Ele próprio teceu. Mas e se nunca lhe tivessem contado isso? Se ninguém jamais tivesse te contado que você foi tecida em maravilha e conhecida pelo seu Criador? E se em vez disso, você ouviu coisas inusitadas, tipo que você era um acidente, que você era um erro? Na nossa época de criança, costumava-se dizer muito esse tipo, você foi achado na lata de lixo, você não faz parte da família. Então, em vez da gente descobrir aqui, né, nessa passagem de Jeremias, que antes mesmo do ventre materno, o Senhor, ele já nos conhecia, porque Ele já tinha criado uma história para nós. E no ventre de nossa mãe, Ele nos teceu, Ele nos formou. E ali dentro do ventre também a palavra diz que eu te dei as nações como profeta. Tudo aconteceu aqui, quando ninguém ainda, nem a sua mãe sabia que muitas vezes que você estava ali dentro. O Senhor, Ele já estava ali, criando o seu caminho, o seu destino, criando a sua história. O Senhor, Ele já estava derramando unção dentro da tua barriga. Deus já estava liberando uma palavra sobre a sua vida. Ele próprio, com as mãos dele, Ele foi lá e teceu a gente dentro do útero de nossa mãe. Olha quanta coisa, quanto cuidado de Deus. A gente é perfeito. Nós somos perfeitos. Foi tudo criado perfeitamente ali dentro. Todos os nossos órgãos, eles funcionam, tudo. Porque tudo que Deus faz é perfeito. E Ele te fez. Então você não é um erro, você não é um acaso. Você é uma obra maravilhosa das mãos de Deus. Pastora, mas você não sabe, a minha mãe foi abusada e eu nasci. Não. O Senhor te teceu no ventre da tua mãe. Você é amada, você é querida. O Senhor, Ele tem planos grandiosos para você, como Ele tem para mim. Então a gente não é um erro. A gente é uma obra maravilhosa das mãos de Deus. Aleluia! Se não conseguimos perceber a maravilha envolvida em nossa própria criação, será difícil reconhecer a maravilha nos outros. Então, primeiro você tem que se olhar no espelho. Vamos fazer um exemplo, um exercício aqui. Depois que acabar esse devocional, você vai lá no espelho e fala assim: como que você é maravilhosa? Você é maravilhosa porque você foi tecida pelas mãos do próprio Criador. Então, declare isso para você, que você é maravilhosa. E se você não aceitar isso, não conseguir perceber isso na sua vida, você não vai conseguir perceber na vida do outro. Então, primeira coisa, você vai se olhar no espelho e vai dizer: você é uma obra maravilhosa das mãos do Criador. Você é maravilhosa, você é amada, você é querida. Deus tem planos de bênçãos para você. Deus já traçou todo o teu caminho. Deus já tem todo um destino preparado para você. E depois que você já fizer isso no espelho, você vai e fala para uma pessoa, a primeira pessoa que você encontrar. Seja seu esposo, seja seu filho, seja um colega de trabalho. Você fala assim: você é uma obra maravilhosa das mãos do Criador. Então, se você já se reconheceu, você vai conseguir reconhecer isso na vida do outro também. Se formos criadas aprendendo a nos sentir um incômodo, será fácil vermos uma criança como uma intromissão. Nós não somos um incômodo, nós somos bênção. Eu poderia até achar que eu era um incômodo antes, mas agora não.
Agora eu sei quem eu sou. Eu sei que o Senhor me teceu no ventre da minha mãe. Eu sei que o Senhor me escolheu. Eu sei que o Senhor me amou antes mesmo de eu conhecê-lo. Então, eu não sou incômodo e eu não posso me sentir. Eu sou bênção e você também é. Muitas mulheres sentem-se pressionadas a equilibrar tudo: carreira, maternidade, atividades extras, filhos, esposo, serviços do lar, ministérios. Tudo isso porque nossa cultura de capitalismo despojou o valor da maternidade. De muitas maneiras, a vida é um teste cronometrado. Você já parou para perceber que tá passando tão rápido? Isso é, né? Cumprimento da palavra, nós sabemos tudo isso. Mas, gente, você acorda. Daqui a pouco você olha no relógio, 10h30. Daqui a pouco você olha, 1h30. Então, assim, parece que a gente tá no cronômetro, a gente tá acelerado, porque o tempo tá acelerado. Então, a gente sempre parece que a gente tá deixando de fazer alguma coisa. A gente sempre tá tentando equilibrar tudo. Não, eu cozinho já lavando a louça, enquanto o arroz tá secando, eu já vou organizando a casa. É assim, é na correria, é tudo cronometrado. A gente tem um tempo pra tudo e ainda não dá tempo. E o que é mais estranho é que na década de 80, quando a gente não tinha muitas modernidades, por exemplo, a gente não tinha micro-ondas, a gente não tinha máquina de lavar roupa, era itens assim que só pessoas com mais poder aquisitivo tinha. Antes nem todo mundo tinha máquina de lavar. Eu lembro da minha mãe lavando tanques e mais tanques de roupa, esfregando ali, torcendo e pendurando no varal. E naquela época, quando a gente não tinha tanta modernidade para nos ajudar, parece que o tempo demorava para passar. Hoje a gente tem micro-ondas, hoje a gente tem máquina de lavar, tem pessoas que têm máquina de secar roupa, tem pessoas que têm máquina de lavar louça. E tudo isso, e parece que o tempo não dá. Não dá, parece que tá acelerado, parece que a gente tá tudo cronometrado, tem um tempo certo, não posso atrasar, eu tenho que correr, sempre tá correndo. Então a vida é um teste cronometrado. Você sempre pode ter uma carreira e ser uma mãe presente. Meus filhos me trouxeram mais alegria e oportunidade de crescimento do que qualquer conquista na minha carreira. Se você quer ser mãe, não tenha vergonha. Isso lhe exigirá mais do que você jamais poderia imaginar. Porém, ao mesmo tempo, retribuirá mais do que você jamais poderia sequer sonhar. Esse é o poder, né, da maternidade. É o poder de gerar. Nós temos essa dádiva de trazer vidas ao mundo. E quem quer ser mãe tem que saber que da mesma emoção, mesmo amor que você sentiu quando você descobriu que você estava grávida, você vai ter que continuar amando para sempre. Que não tem ex-filho. Filho é para sempre. Filho é algo que nasceu de dentro de nós, não tem como. O amor de mãe para os seus filhos é uma coisa muito poderosa. Esses dias eu vi uma reportagem que a ciência estava explicando o porquê que as mães são tão apegadas aos filhos e demora para cortar esse cordão umbilical, né? Então, a ciência diante de tantos estudos, que eles descobriram? Que pelo fato da criança ser gerado dentro da mãe, já é uma coisa maravilhosa, mas as células da criança e as células da mãe, elas se misturam durante a gravidez. Então é como se eles fossem um só. Aí quando a criança sai, dentro da mãe, as células da criança ainda tá. Então, ela é muito apegada porque ainda tem partes do filho dentro dela. E olha só para você ver,
A palavra do Senhor diz que ainda que uma mãe abandone seu filho, que é coisa muito, muito rara de acontecer, todavia eu não te abandonarei. Então, se a mãe tem as células no corpo, por isso que ela tem esse amor incondicional pelo filho, o próprio Deus teceu você. Ele pôs a sua mão. Você tem as digitais dele. Se a mãe que recebeu você, ela tem esse amor porque as células dele, da criança, tá dentro dela, agora pensa o Senhor. Quão grande é o amor dele pela tua vida, porque as digitais dele estão na sua vida e na minha. Você já parou para pensar que o nosso DNA tem as digitais de Deus? Porque foi ele que nos teceu. Isso é coisa maravilhosa, porque nós somos tecidas em maravilhas. Então você quer ser mãe, você almeja ser mãe, você que é mãe. Filho é bênção, filho é promessa de Deus. Filhos são presente de Deus, ele empresta pra gente aqui na terra. Então a gente tem que decidir, eu posso cuidar da minha carreira, eu posso tudo. Porque filho não atrapalha, filho soma, filho acrescenta. Filho é companheiro, filho é companhia. Então pare de ficar lançando palavras de maldição, palavras negativas sobre a vida dos seus filhos, se hoje alguns deles hoje te dá trabalho. Pelo contrário, você tem que se lembrar, ele foi feito, foi tecido dentro do teu ventre de uma forma maravilhosa, espantosa. Então ame, traga para perto. Traga para perto. E isso lhe exigirá mais do que você jamais poderia imaginar. Filho exige muito dos pais, principalmente da mãe. Pai tem a sua parcela, só que ele não tem célula do filho nele. Diferente da mãe. Então, recai mais sobre a mãe, recai mais sobre a mulher. Os cuidados e tudo mais. Então, vai exigir. Porém, o que a gente recebe deles é muito maior. É muito maior. E uma coisa que eu sempre costumo dizer, você já deve ter ouvido eu falar. Cuida do teu filho. Abra mão de coisas que de repente você pode adiar para você cuidar do teu filho enquanto ele é pequeno. Que você pode carregar ele para onde ele quer, porque daqui a pouco ele não vai mais querer andar atrás de você. Daqui a pouco você tá indo para um lado, ele fica em casa. Daqui a pouco você tá indo para o lado, ele tá saindo com os amigos dele. Daqui a pouco ele conhece alguém, ele vai se apaixonar, vai se casar, vai sair de casa. Daqui a pouco você tá sozinha com seu marido. E os seus filhos estão aí, porque os filhos não são nossos. São emprestados, o Senhor nos empresta. Porque eles têm o propósito deles aqui. Então, eles são bênçãos. Eles são bênçãos, eles trazem muita alegria. Então, aproveita enquanto você tem seus filhos perto. Porque filho cresce, filho casa, filho sai de casa e muitos deles vão morar fora do país. Então, você vai ficar muito mais longe. Então, aproveita o tempo que você está perto. Pai Celeste, Tu és o doador da vida. Eu creio que Tu me tecesses em maravilha e traçasses meus dias com um sorriso. Tu confiastes às mães uma nobre tarefa, pois os filhos são um presente Teu. Eu sou forte porque eu fui feita por Ele e para Ele. Amém, meninas? Vocês são maravilhosas. Vocês são especiais. Vocês são importantes para o Senhor e vocês são importantes para o reino. Então aproveite porque você é forte. Porque você foi feita por Ele e você foi feita para Ele. Amém? Deus abençoe o seu dia.